Ok, meus queridos, então a gente vai dar início aqui ao nosso módulo, o livro de Apocalipse, tá? Então sejam aí bem-vindos, depois de uma longa temporada aí de férias, tá? É um prazer tê-los aqui com a gente. Veja bem, deixa eu explicar algumas coisas aqui antes da gente iniciar realmente no livro, tá? Esse módulo aqui, esse curso, é o módulo O Livro de Apocalipse, tá? Tem um outro módulo que alguns de vocês já fizeram, que é o módulo Escatologia. O que é a escatologia? É a teologia ou a doutrina das últimas coisas, tá? Então, na realidade, o ideal era que você primeiro tenha feito o módulo escatologia, para depois fazer o módulo, o livro de Apocalipse. Esse seria o ideal, mas não tem problema, tá? É claro que eu sei que a maioria de vocês aqui já fizeram a escatologia, e na verdade foi início do ano, foi logo no início do ano, que a gente fez escatologia, né? Já passou um ano, né? Mas não tem problema, tá? Porque o módulo escatologia, a gente estudou algumas correntes, algumas linhas teológicas que nos ajudam a interpretar não só o livro de Apocalipse, mas toda a questão das profecias bíblicas, tá? Então, é claro que eu vou definir de novo alguns termos para nós, algumas correntes teológicas que a gente estudou com mais detalhe no curso de escatologia, mas o nosso objetivo aqui é estudar o livro de Apocalipse, tá? Então, o meu objetivo é que a gente, nessas 12 aulas, a gente conclua o livro de Apocalipse. Então, a gente vai realmente capítulo por capítulo, tá? E aí, dando as explicações. Aí talvez você esteja perguntando, eu não fiz escatologia. Se você não fez e quiser fazer, quiser ter as aulas, essa é a vantagem nossa aqui hoje, que a gente tem as aulas gravadas, né? Então, você pode me pedir as aulas que eu envio para você. Não agora, depois, ou amanhã, tá? Você me pede o curso de escatologia, que já está prontinho, bonitinho lá, com todas as aulas que nós tivemos, com as apostilas, e até com a prova lá de escatologia, você me pede que eu envio para você. Se você quiser fazer a prova e enviar para mim, você já acredita o escatologia aqui lá no seu histórico, tá? Você lembra, né? Você tem um histórico lá no site do ITG com toda a sua vida acadêmica aqui no ITG. Todos os cursos que você já fez, com quem, o ano, a sua nota, e se você foi aprovado, você tem um certificadozinho lá assinado por mim e pelo professor que deu aquele módulo. E aí é só baixar ou deixar lá para quando você quiser olhar, tá? Todos vocês têm um histórico. Se não lembra como acessar, como ver, não sabe mais a senha, é só me pedir que eu envio pelo Zap para você, tá bom? Então, se você quiser, ou você que já fez o módulo todo de escatologia e quiser rever as aulas todas, é só me pedir também que eu envio para você, tá? Porque aqui dentro do Apocalipse, a gente vai precisar muito daquilo que a gente estudou lá no módulo de escatologia, tá certo? Alguma pergunta aí? Algo aí que queira falar? Fale aí, só para me ver como é que está o retorno, se eu não já fui arrebatado e estou falando só lá no céu, ou ao contrário.
Tudo bem. Tá tudo tranquilo? Olha, meus irmãos, Tudo ok. você pode Tudo interromper, tranquilo. você pode perguntar. Não se preocupe com essa questão de que está gravando, porque depois eu edito, né? Claro que eu deixo as falas, porque tem coisas interessantes, perguntas que vocês fazem, é muito jóia, tá? Mas geralmente eu deixo mais a aula lá, no canal lá do YouTube do ITG, tá? E fica lá gravadinha a nossa aula. Mas você pode me perguntar, tá bom? Então, deu para entender? Esse módulo aqui a gente vai estudar o livro de Apocalipse. Então, eu aconselho, se você quiser, que você fique com a sua Bíblia aí do lado, tá? Aberta. É claro que eu vou jogar os textos aqui nos slides, e aí você vai escrevendo na sua Bíblia, marcando, porque a gente vai dar muita interpretação em relação ao livro. Então, você vai marcar aí na sua Bíblia, tá? Ou você tem medo de abrir o livro de Apocalipse? Tem muito cristão, muito crente hoje que tem um medo desse livro, que é difícil até de crer nisso, né? Aí, mas o livro de Apocalipse, ele é um livro muito especial, que o Senhor deixou para nós. Como eu falei no curso de escatologia, Satanás faz de tudo para o cristão não ler o livro de Apocalipse. Porque lá no livro de Apocalipse está a derrota final dele, né? Claro que ele não vai querer, né? Além disso, meus irmãos, as pessoas não leem o livro de Apocalipse porque há muita confusão em relação a este livro. E eu vou já explicar para você o porquê dessas confusões no livro de Apocalipse, tá? Vocês que fizeram escatologia, vocês estão lembrados que dentro da escatologia nós temos as correntes teológicas, ou as linhas de interpretação. Todo grupo, toda igreja, toda denominação que existe hoje segue uma linha de interpretação, segue uma corrente teológica. E não tem jeito. Se você faz parte de um grupo religioso, você vai se enquadrar, você vai aprender da maneira que aquele grupo crê, daquele grupo pensa, tá? E a confusão em relação ao Apocalipse é porque às vezes a pessoa ouve um tipo de interpretação de um grupo, de um pastor, de um pregador, daí vai e ouve outra, e aí é outra interpretação, e é assim mesmo, meus irmãos, tá? O que nós vamos fazer aqui é seguir a linha da nossa igreja, tá? A linha que nós, da Igreja dos Irmãos, tá? Seguimos em relação à interpretação do Apocalipse e da própria escatologia. A nossa escatologia, ela não é a mesma de alguns grupos próximos de nós. Por exemplo, lá vai eu falar deles de novo, os presbiterianos. Os presbiterianos têm uma escatologia que difere da nossa escatologia. Então, se você ouve um estudo dos presbiterianos, vai ser diferente daquilo que a gente vai estudar aqui, porque eles têm uma outra linha de interpretação, tá? Que nós não cremos, né? Que nós não seguimos, ok? Então, falamos muito isso no curso de escatologia, tá? E aí eu vou ficar relembrando esses termos para nos ajudar aqui na nossa interpretação. Porque, veja bem, a questão do Apocalipse é a questão de como você entra nele, tá? De como você entra nele. Dependendo da sua escatologia, da maneira que você interpreta
profecias bíblicas, vai ser a maneira que você vai entender o livro de Apocalipse. Então, é por isso que é muita confusão. Por exemplo, os presbiterianos, eles têm uma escatologia bem definida aí. E quando eles estudam o livro de Apocalipse, eles vão seguir aquela linha de interpretação. Nós temos uma outra linha de interpretação e nós estudamos e seguimos a questão de profecia e do próprio Apocalipse. Deu para entender, meus irmãos? Então, a confusão é como você entra em Apocalipse. Se você tem uma linha bem definida, escatológica, vai ser legal. Se você não tem, aí sim eu posso dizer que o livro de Apocalipse se torna realmente uma coisa indecifrável, tá? Indecifrável. Bem, vamos lá. Então, você que está assistindo essa aula, assistindo esse vídeo, saiba que nós vamos seguir a linha escatológica que nós cremos aqui da Igreja dos Irmãos e de outros grupos lá, tá bom? Bem, eu quero começar, antes de entrarmos no livro de Apocalipse, dando um panorama da nossa escatologia, tá? Então, é um quadro que a gente estudou bastante no módulo de escatologia, e todo início de capítulo que a gente vai estudar, eu vou sempre mostrar esse quadro, porque eu quero que até o final do curso isso esteja incutido na sua mente, tá? Que é a nossa linha escatológica. Perguntas, comentários aqui, dentro disso que eu falei. Tá tranquilo? Você vai fazer, eu entendi que você vai fazer um panorama de como é a escatologia da Igreja dos Irmãos, é isso, é? Não, olha só, o curso de escatologia é outro curso, tá? O que nós vamos fazer aqui é estudar o livro de Apocalipse, seguindo a escatologia que nós temos, tá? Só que, antes de a gente iniciar o livro, eu sempre vou mostrar esse quadro aqui que eu vou mostrar para vocês. Sempre, vou mostrar até o último capítulo, para que até o final você já tenha esse quadro memorizado na sua frente. Porque aqui está o resumo da nossa escatologia e vai nos ajudar a entender o livro de Apocalipse. Ok? Então vamos lá. Imagine que essa linha aí que você está vendo seja a linha do tempo, tá? E a gente vai jogar aqui os eventos que a gente crê que são escatológicos. Por exemplo, vem a primeira coisa aqui. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: a época da igreja, tá? Por que época da igreja? E aí eu vou começar a falar alguns termos aqui para nós, tá? Não se preocupe se você não entender esses termos aqui, mas vai ficar claro se você ver a aula de escatologia bem mais ainda, tá? Por que época da igreja? Para nós cremos hoje que nós estamos na época da igreja. Quando a gente fala época da igreja, isso quer dizer que nós seguimos uma linha teológica, ou uma escola teológica, que são chamados os dispensacionalistas, tá? Dispensacionalismo. Os dispensacionalistas. Então, quem são os dispensacionalistas? Dispensacionalistas basicamente creem o seguinte: Deus se revelou em épocas bem definidas, tá? E aí a gente estudou as 7 épocas e tudo mais, e hoje nós estamos na chamada época da igreja, ou dispensação da igreja. Ou seja, é a época da igreja que começou, quando a igreja começou, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, e vai terminar com o arrebatamento. Isso nós chamamos a época da igreja. Isso é onde nós estamos hoje, tá? Isso é onde nós estamos hoje.
Então, nós dispensacionalistas, seguimos a linha dispensacionalista, nós cremos que estamos na época da igreja. Outra coisa importante sobre os dispensacionalistas é que fazemos a distinção entre Israel e a igreja. Israel é um povo distinto da igreja. Israel é Israel, a igreja é a igreja. Ok? Isso é muito importante para a nossa interpretação. Ok? O contrário dos dispensacionalistas são os chamados aliancistas, tá? Os aliancistas, que são os presbiterianos, eles não creem dessa maneira, tá? Eles não creem dessa maneira. Então, nós estamos hoje na época da igreja. Como é que termina a época da igreja? Ela termina com o chamado arrebatamento. Não sabemos quando se dará o arrebatamento. Não há sinais para o arrebatamento. O arrebatamento é algo iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Nada está impedindo o arrebatamento. Ok? Estudamos isso lá em escatologia. O que é o arrebatamento? Jesus volta para os santos nas nuvens e leva a sua igreja, o chamado encontro secreto, arrebatamento secreto, né? E aí leva a sua igreja, tá? Essa é a visão que nós cremos. Os aliancistas não creem dessa maneira, tá? Eu vou sempre frisar isso. Em acontecendo o arrebatamento, o que vai acontecer? A igreja é tirada e aí vai seguir-se um período de 7 anos chamado a tribulação, tá? Aí, Apocalipse 4 a 18, nós vamos ter a tribulação. A tribulação, ela é dividida em 2 períodos, tá? Nós temos 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais, que dão uns 7 anos, tá? A chamada grande tribulação, como alguém falou, é quando o negócio vai pegar mesmo, está nesses 3 anos e meio finais, tá? Pergunta, a igreja vai passar pela tribulação? Sim ou não? Não. Não. Não, porque nós seguimos a linha pré-tribulacionista, tá? Nós somos pré-tribulacionistas. O que o pré-tribulacionismo fala? E crê que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Por isso que é pré-tribulacionista. Nem todos os grupos creem dessa maneira. Alguns grupos são pós-tribulacionistas, ou seja, eles creem que a igreja vai passar por toda a tribulação, e alguns grupos são mid-tribulacionistas, que creem que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, ok? Nós somos pré-tribulacionistas. A igreja não passará pela tribulação. Isso quer dizer que do capítulo 4 até o 18, a igreja não está aqui. Então, pare de ficar com medo da marca da besta, do 666, tá? Porque nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Tudo aquilo que a gente vai estudar em Apocalipse da tribulação não é para a igreja. Tá tranquilo? Isso nós cremos, esse é dentro da nossa visão. Se você for ouvir um presbiteriano, um aliancista, ele joga a igreja dentro da tribulação, porque ele não crê no arrebatamento, ele só crê na segunda vinda, que nós vamos falar mais um pouco para frente, tá? Como é que a tribulação termina depois dos 7 anos? Sim, aqui nós temos a tribulação, os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 taças, os 7 flagelos, tá? Terminando a tribulação, isso tudo está em Apocalipse, tá? Então, Jesus volta com os santos. Olha só, aqui no arrebatamento, Jesus volta para os santos, para levar a sua igreja, antes da tribulação. Na chamada segunda vinda, Jesus volta com os santos,
ok? Aqui é algo invisível, vamos colocar assim, silencioso. Simplesmente Jesus chama a sua igreja e a igreja vai embora, tá? Aqui não. Aqui é uma volta visível, todo olho verá. Então, na Bíblia, quando você lê Jesus sobre a volta de Jesus, pode estar falando do arrebatamento ou pode estar falando da chamada segunda vinda. Ok? Então, nós cremos na volta de Jesus em duas etapas. A primeira, no arrebatamento, e a segunda, 7 anos depois que se inicia a tribulação, com os santos, com a igreja, tá? Então, é fim da tribulação, isso é Apocalipse 19, tá? O que acontece em Apocalipse 19? Temos a chamada Batalha do Armagedon, que vamos estudar lá, o julgamento das nações, e Satanás, ele é preso, ok? Isso é lá para o final, depois da tribulação. Depois disso, nós temos o milênio, tá? A questão do milênio também é importante e traz polêmicas. Tem pelo menos três escolas em relação ao milênio. Os pré-milenistas, os pós-milenistas e os amilenistas, tá? Nós seguimos a linha pré-milenista. Nós cremos que Jesus vai voltar na segunda vinda antes do milênio, tá? E nós cremos no milênio literal de 1000 anos, que Jesus vai estar reinando neste mundo por 1000 anos, literalmente. Tá certo? Os amilenistas, eles não creem no milênio literal. Esse A é de negação, né? É o A de não, né? Então, amilenista é não milênio, né? Então, eles não creem no milênio literal como nós cremos, tá? Então, nós temos o milênio, depois dos 1000 anos, que Satanás ele é preso, aqui também o falso profeta e o anticristo, que são dois personagens distintos que nós vamos estudar, são jogados no lago de fogo, e Satanás ele é preso por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, temos a chamada rebelião final. É uma outra guerra que não é o Armagedon, tá? Onde Satanás vai ser solto e depois ele vai ser lançado no fogo, fim do mundo, como alguns falam aqui. Nada não é o fim do mundo, né? Depois, lá no milênio, nós temos o chamado Grande Trono Branco, que é o julgamento dos ímpios. Então, um ímpio, quando morre hoje, aqui ou aqui, em qualquer tempo, desde Caim, o ímpio ele vai ressuscitar aqui, tá? Aqui que o ímpio vai ressuscitar. Ok? Estudamos isso também lá em escatologia. Então, tem o julgamento do grande trono branco, Apocalipse 20, aí o lago de fogo, e aí depois temos a eternidade, a nova Jerusalém, que é o novo céu e a nova terra, tá? Então, isso aqui é um resumo da nossa escatologia e é assim que a gente vai interpretar o Apocalipse, tá? Perguntas, comentários? Lembraram desse quadro aí os alunos de escatologia? Vamos lá, quero muita pergunta. Se eu não souber responder, eu passo para outro. Ricardo? Oi, pode falar. Quando se fala dessa segunda volta de Jesus com os santos, Ok. qual é a representatividade que tem com relação a julgamento? Os santos, eles vão julgar as nações junto com Jesus? Sim, Paulo, você lembra aquele texto de Paulo, acho que é 1 Coríntios, sempre eu esqueço, quando ele está falando lá do problema que os cristãos estavam jogando outro cristão na justiça, dentro da igreja, e Paulo fala com eles e diz, por que vocês estão fazendo isso? Levando o irmão de vocês perante a justiça. Ele disse, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo, né? Então, aquilo e outros textos é uma indicação que quando Jesus vier, a gente vai
além de reinar com ele, também ter essa participação em julgamento. Agora, como, eu não sei te dizer como, né? É essa a pergunta que você está falando? Porque aqui, quando Jesus vier, vai ter o julgamento das nações, tá? Aqui depois da tribulação. E Paulo falou que a gente vai julgar até os anjos, não foi isso lá no texto? Uhum. Ok, a minha pergunta é porque nós temos aí duas situações, que será o caso do julgamento, né? E a questão também do milênio. Também os santos, eles estarão também com Jesus nesse período. Sim, eu creio que sim. A minha pergunta O é essa. milênio não é para a igreja, a gente vai ver isso, tá? O milênio é para se cumprir as promessas ainda não cumpridas para a nação de Israel. Mas a gente vai estar lá. A gente vai ver isso quando chegar no capítulo 20. Ok, aí eu te pergunto, nesse caso aí, haverá pessoas salvas depois que acontece o período da tribulação para vir para o milênio julgar? Ou seja, aliás, julgar não, é reinar também junto? Haverá novos convertidos nesse caso lá? Eu creio que sim, porque aqui na tribulação vai ter pessoas que vão se converter, né? Você lembra que as pessoas vão se converter e vão morrer, né? Mas vão ser salvas, né? Vai ter pessoas aqui, depois da tribulação, do Armagedon, que vão entrar vivas no milênio, que vão, por alguma razão, escapar aqui, tá? Aí aquele texto lá de Mateus 25, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e a gente explicou esse texto. Quem são esses? Esses são pessoas que vão ajudar judeus aqui durante o tempo da tribulação, pessoas que vão entrar no milênio. O milênio vai ser um tempo de justiça, vai ser um tempo de paz, vai ser um tempo muito bom. Por quê? Porque Satanás vai estar preso aqui, mas o coração dos homens ainda vai estar rebelde contra Deus. Por quê? A gente sabe disso. Porque quando Satanás vai for solto, o que ele faz? Ele arrasta uma multidão que estava aqui no milênio para a última guerra, para a última batalha, né? Certo? Bem, mas quando a gente for lendo o livro, a gente vai ver isso aqui. Bem, não se preocupe que a gente vai sempre voltar aqui para esse quadro aqui, tá? Mas eu quero que você entenda a sequência que a gente vai seguir. Deixa eu falar outra coisa também sobre Apocalipse, que é a maneira que nós interpretamos o livro em si. O livro, ele tem algumas linhas de interpretação também, tá? Por exemplo, tem uma linha de... Isso está na apostila lá, tá? Pode ler lá, que está em algum lugar por lá, ou na de escatologia, a apostila está bem mais explicada. Mas, assim, existe aqueles que têm uma visão do passado em relação ao Apocalipse, que são chamados preteristas, tá? De pretérito lá, lembra do pretérito, né? Do passado, né? Então, esses que têm essa visão, eles acreditam que todo o Apocalipse ele foi se cumprido no primeiro século, né? Então eles interpretam a besta como sendo o imperador e tudo aquilo. Então tudo já foi se cumpriu no passado ali, basicamente no primeiro século. Esse é a visão preterista. Nós não cremos nisso, tá? Tem uma outra visão. E essa é a visão que causa mais dificuldade, que é a visão alegórica. Eu estava ouvindo a maioria dos aliancistas, por exemplo, os presbiterianos, eles interpretam o Apocalipse de maneira alegórica, tá? O que é de maneira alegórica? Quem tem a visão alegórica vai interpretar o Apocalipse alegoricamente, ou seja, não literal. Não literal. Agora, preste atenção. Há alegorias, há comparações dentro do livro de Apocalipse. E muita coisa alegórica lá. Mas nós não devemos interpretar todo o Apocalipse
alegoricamente. Por isso que nós não cremos nessa visão. A alegoria dentro do Apocalipse. Por exemplo, o dragão, né? Um dragão é o diabo, né? A besta que surge do mar, não é um monstro que surge, mas é o anticristo. Então, isso são alegorias, tá? Mas a história, ela é literal. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Nós não cremos na interpretação alegórica do Apocalipse. Nós cremos na interpretação literal do Apocalipse com as suas alegorias lá, com as suas interpretações, tá? A outra visão, aí tem a visão histórica, que o Apocalipse já vem se cumprindo desde o primeiro século e tudo mais, mas a visão que nós seguimos, tá? É a visão futurista, tá? Futurista. Nós cremos nesta visão, que diz, tá? Que o que é essa visão? Que Apocalipse, do capítulo 4 para frente, está no futuro, tá? Está no futuro. Hoje eu estava ouvindo o estudo na verdade, os doisinhos lá, presbiteriano, o Hernandes Dias Lopes e o Augusto Nicodemos, eles são presbiterianos, eles são aliancistas, eles não têm uma visão dispensacionalista como nós, eles são amilenistas e não pré-milenistas como nós, e eles têm uma visão alegórica do Apocalipse, tá? Ele estava até falando, quem tem essa visão futurista diz que o Apocalipse está tudo para o futuro. Eu digo, bem, não é bem assim, né? A visão futurista não é que todo o Apocalipse está para o futuro, a gente vai ver isso. A visão futurista é que do capítulo 4 até o final está para o futuro, tá? E a gente vai ver a questão no capítulo 1, 2 e 3, aí quando nós estudarmos. Então, a nossa linha de interpretação para o Apocalipse é futurista, tá? Seria a linha de interpretação futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista, ok? E dispensacionalista também. Essa é a linha que nós seguimos aqui com o Apocalipse. Tá certo? Ricardo? Oi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta com relação aos presbiterianos, né? Presbiterianos. Isso. Eles, então, isso indica, pelo que você está falando, que eles entendem que, nesse caso, a igreja, ela continua, estou falando no raciocínio deles, né? A igreja continua após o arrebatamento, é isso? Não, eles não creem no arrebatamento, eles não creem nessa etapa aqui, eles creem aqui, Sim. ó. Para eles, o arrebatamento é a segunda vinda. Então, a igreja ela vai passar por todo esse período. Tudo aquilo que a gente vai estudar da tribulação, todo aquele julgamento, a igreja vai estar aqui. Pois é, mas nesse caso é no entendimento deles, né? No entendimento deles. É por isso que eu digo, cada grupo tem a sua linha de interpretação. Entendeu? Então, se você chamar um presbiteriano para dar um estudo de Apocalipse ou de profecias na igreja dos irmãos, vai dar confusão, porque ele tem uma outra interpretação. A mesma coisa nós, né? Se ele me chamar lá para dar um estudo de Apocalipse, talvez eu seja escorraçado de lá, porque a nossa visão é outra, né? É outra, entendeu? E é assim que as coisas funcionam, tá? Como nós falamos. Tá certo? Então, nós vamos seguir aqui a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, futurista, dispensacionalista. É essa linha de interpretação que nós vamos seguir aqui no Apocalipse. Tendo esse entendimento, o Apocalipse é um livro muito joia de estudar, como a gente vai fazer aqui. Ok? Vamos lá? Vamos entrar no livro? Vamos lá, você está com a sua Bíblia aí, você já pode abrir aí em Apocalipse 1. Oi, pode fazer pergunta, tá? Dá licença aí, Benedito aqui, Benedito. Oi, Bené.
Eu queria só tirar uma dúvida aqui, que eu estou vendo aqui a linha, né, a linha aqui. Aí está a época da igreja, tá do 1 até o 3, né? Aham. Aí eu estava pensando aí no capítulo 19, eu só tive essa dúvida aí, que diz lá, no 1,19, que diz: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois desta. Aham. Né? E estava pensando aqui que também a gente tem a visão de que o capítulo 2 e o 3 que falam da época da igreja também, né? E o 1 seria no passado, como é que é? Não sei se tu entendesse aí a pergunta. Não, eu entendi, está adiantando, na verdade, né? Mas é isso, a gente vai ver, né? Onde é que a gente está em Apocalipse? Né? A gente está em Apocalipse hoje. Qual é os capítulos, tá? A gente vai mostrar. Mas vamos desde o início, tá? Eu não quero ir muito para fora do livro, porque senão vai ficar aula de escatologia, tá? Eu quero entrar no livro mesmo, para a gente conhecer o livro, tá? Eu aprendi isso quando eu estudei com o pastor George Johnson, que eu sei que muitos de vocês conheceram, um missionário que dava aula para nós aqui no Brasil, né? E eu lembro quando nós estudamos com ele o livro de Atos, né? E ele foi capítulo por capítulo. Cada vez que ele dava uma aula, ele dizia o que fala no capítulo 1 de Atos, aí a gente tinha que falar. O que fala no capítulo 2 de Atos, a gente tinha que falar. O que fala no capítulo 3. E olha, essa maneira que ele explicou, o livro de Atos nunca saiu da minha cabeça. Você fala qualquer coisa de qualquer capítulo, automaticamente na minha mente já vem aquele capítulo, já vem o assunto que está lá, e aí fica jóia. E é isso que eu quero fazer aqui com Apocalipse, tá? A gente entender o que fala cada capítulo. Para quando você ouvir uma pregação em tal capítulo, você já automaticamente já sabe o contexto daquele capítulo, o porquê daquele capítulo. Tá? Então, a gente vai, capítulo por capítulo, dando as interpretações, dando as explicações, tá? Eu tentei fazer esse slide o mais simples possível, tá? Sem jogar aqui comentários, ok? Os comentários estão lá na apostila que vocês têm, você baixou. Se você ainda não tem, é só me pedir que eu envio para você baixar a apostila de Apocalipse, tá? E de escatologia. Então, eu vou jogar o texto, tá? E uma imagem que dê uma ideia aí do que a gente tá falando, né? Ok? Então, vai ser o mais simples possível. Então, é como a gente vai ter a Bíblia aqui, o texto aqui, tá? Na revista atualizada, foi que eu peguei aí, se você está com a revista atualizada, vai bater certo aqui, e a gente vai dando as interpretações, ok? Vamos lá, então, vamos começar no livro aqui, tá? Então, tem muita coisa aqui. Versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bem, tem muita coisa aqui nesse versículo, tá? A primeira coisa que a gente vê aqui é essa palavra revelação, tá? Essa palavra revelação é a palavra apocalipse no grego, tá? Então, é como se fosse um título, ok? Então, se você for lá no grego e olhar essa palavra lá no texto em grego, a palavra que vai estar lá vai ser Apocalipse, tá? E o que significa Apocalipse? Significa revelação. O que é revelação? É mostrar algo que estava oculto, né? Então, você lembra, na época, não faz muito tempo isso, né? Hoje a gente bate foto, já está lá, a gente envia, né? Mas você sabe que antigamente você tinha as maquinazinhas, né? Aí você ia e batia, não dava para ver. Aí você tinha que levar ali num local, numa Maxicolor, nem sei se existe mais, não deve existir mais, né? Não sei.
E aí o homem pegava ali aquele seu filme, né, aquelas suas fotos, e ia revelar, né, ou seja, mostrar aquilo que estava oculto. Esse é o sentido da palavra Apocalipse. Apocalipse, né? Apocalipse é interessante, né? Porque a palavra em si significa que Deus está revelando coisas que estão ocultas para nós, né? É claro que a gente liga Apocalipse com catástrofe, né? Com guerra, com as coisas, por causa da própria linguagem, né? Mas a palavra Apocalipse significa revelação, tá? E a revelação é de quem? É de Jesus Cristo, né? Que Deus lhe deu, ou seja, como é que você interpretaria aqui? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Deus deu para quem? De quem é a revelação? Sobre quem é a revelação? É de Deus? É sobre Jesus? Como é que você interpretaria aqui esse pedacinho aqui? Pode falar. Eu acho que Deus usou Jesus para revelar as coisas a João, através de um anjo. Ok, já adiantou aqui, né? Mas a revelação, na verdade, é sobre Jesus Cristo, né? Que Deus lhe deu, né? É sobre Cristo a revelação, é sobre o futuro, né? Sobre as coisas que vão acontecer, como a gente vai ver, né? Agora, qual o propósito de Deus ter feito isso? Para mostrar os seus servos. Tá vendo? Então, o Apocalipse, na cabeça de Deus, na mente de Deus, é para mostrar os seus servos. Você é servo de Deus? É, né? Então, o Apocalipse é para você. Você entende por que é estranho, por que os cristãos não leem Apocalipse? Eles leem todos os livros da Bíblia. Quando chega Apocalipse, não, isso é muito complicado, não quero, tenho medo, e não lê. Mas o propósito é para mostrar aos seus servos. E mostrar o quê? As coisas que em breve devem acontecer. Ok? Ou seja, o futuro, as profecias. Então, Deus quer que a gente saiba o que vai acontecer no futuro, porque esse é o propósito do livro de Apocalipse, mostrar as coisas que em breve devem acontecer para os seus servos. Eu gosto muito de estudar Apocalipse, profecias, escatologia, esses assuntos. Sabe por quê também? Porque a gente fica tranquilo com as coisas do mundo, né? O tanto de cristãos aí, né, que caem em depressão, em medo, quando vem as pandemias da vida, as guerras, os terremotos, né? Hoje, agora, no momento que a gente está aqui tendo essa aula, o que é o assunto do dia? Hein? Terremoto na Turquia. O grande terremoto lá na Turquia, um dos maiores que já houve, né? Um dos maiores que já houve. Quando a gente estava estudando escatologia, há um ano atrás, você lembra o que estava acontecendo no mundo? Estava passando a pandemia e começando a guerra. Guerra na Ucrânia lá com a Rússia, né? E o povo lá com medo, Terceira Guerra Mundial e tudo mais. Está rolando lá, né? E agora... Então, quando a gente estuda Apocalipse, quando a gente sabe das coisas que em breve devem acontecer, a gente fica em paz com isso, né? A gente fica em paz com isso. Esse era o propósito de Deus. Esse é o propósito da gente estudar Apocalipse. Apocalipse não é um livro de simplesmente catástrofes e castigo e tudo mais, mas é um livro de adoração também, né? E a gente fica em paz com essas coisas. Lembra que eu falei aí, os alunos de escatologia? Eu disse, essas coisas vão passar.
Daqui a pouco ninguém está falando mais na guerra, aí vai vir outra coisa. Eu até tentei fazer uma profecia, mas eu não sou profeta, né? Eu disse, olha, daqui a pouco vão falar que um cometa tá para bater na Terra. Aí lá vai todo mundo falar que é o fim do mundo e tudo mais, tá? Mas o propósito é mostrar para os seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, tá? Notificou ao seu servo João, ok? Então, a revelação é sobre Jesus Cristo, é esse anjo que a gente vai ver, esse anjo aqui é quem vai estar mostrando para o autor do livro de Apocalipse, que é João, a gente vai já falar sobre ele, as coisas que ele vai ver, que ele vai narrar aí, ok? Bem, quem escreveu o livro de Apocalipse? Foi? João. Qual João? A Bíblia está cheia de João. João, Que João é esse? apóstolo. É o João apóstolo, irmão de Tiago, tá? Tiago. Algumas coisas aqui, bem rapidinho, que eu quero falar para você, sobre o panorama, mas isso a gente estuda em Panorama do Novo Testamento ou História do Cristianismo. Mas veja bem, para você entender aqui. João é o apóstolo. João, você sabe que ele foi o último apóstolo a morrer. E provavelmente o único apóstolo que não foi martirizado, né? Que morreu de morte morrida, como alguém disse, né? Morreu de morte morrida e não de morte matada, né? Porque todos os apóstolos, todos os outros apóstolos, eles foram martirizados, tá? Então, você sabe ali, Jesus morreu ali, foi assunto aos céus ali mais ou menos pelo ano 33, né? Da era cristã. Aí depois veio Paulo, vieram as viagens missionárias, aí, né, onde termina o livro de Atos, Paulo em Roma, né? E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que depois daquilo, no ano 64, o imperador era o chamado imperador Nero, tá? O que esse Nero fez? É o Nero mesmo, que você já ouviu aí as histórias, tá? Esse Nero, ele botou fogo em Roma. Ele tocou fogo em Roma lá. E aí, o que ele fez? Ele, para se justificar, ele acusou os cristãos. Então, a partir do ano 64, o Império Romano, por causa dessa questão de Nero aí, em 64, botou fogo em Roma, acusou os cristãos, a igreja começou a ser perseguida. Porque até 64, os cristãos, a perseguição à igreja, os cristãos, era uma perseguição interna, eram os judeus que perseguiam Paulo e tudo mais, né? Roma não se metia muito nas coisas lá, né? Mas a partir do Nero, o próprio Império Romano começou a perseguir a igreja, tá? A igreja. E aí, no ano 66, os judeus, eles se rebelaram, né? O grupo dos zelotes aí se rebelaram contra Roma por causa da perseguição e tudo mais. E essa perseguição, ela veio culminar no ano 70, quando já não era mais o Nero, mas já era um outro imperador chamado Vespasiano, tá? Ele envia o seu general, chamado Tito, para Jerusalém, e eles então destroem Jerusalém, matam os judeus, e os judeus se espalham ali do ano 70. Por isso que quando a gente estuda Panorama do Novo Testamento, o ano 70, a destruição de Jerusalém, ela é muito importante. Então, nesse período, muitos cristãos foram mortos, martirizados pelo Império Romano. Provavelmente a maioria dos apóstolos foram martirizados, né, até aí, no ano 70, e somente João que passou. Até o ano 70, o apóstolo Paulo já tinha sido martirizado em Roma, né? Você sabe que Paulo ele foi decapitado em Roma, aí, ainda pelo Nero, provavelmente, né?
e o apóstolo Pedro também foi crucificado lá de cabeça para baixo em Roma, né? E aí o João, ele passa por esse período. João vai para Éfeso, e ele é o pastor de Éfeso, ali, com Timóteo, ali, né? E é onde ele vai ser preso. Então, só para você ter uma ideia do João. Você sabe que João ele vai escrever o Apocalipse daquela ilha chamada Patmos, tá? Mas ele não morre em Patmos, ele é solto, ele volta para Éfeso, tá? E ele morre provavelmente de velhice em Éfeso. Então, nessa época é que ele escreve os seus escritos. O que João, o apóstolo, escreveu na Bíblia? O que a gente tem de João? A gente tem o Evangelho de João, a gente tem as cartas de João e a gente tem o livro de Apocalipse. Então, quem foi a última pessoa a escrever os livros da Bíblia? Foram João. Os escritos joaninos são os últimos escritos do Novo Testamento. O Evangelho de João ele foi escrito lá para o final, contando sobre a vida de Jesus, né? Você lembra quando a gente estudou aí os evangelhos, né? Que tinha a questão dos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João é uma outra categoria, porque foi escrito também lá para o final. Qual é a época, mais ou menos, que isso está acontecendo, que João escreve o Apocalipse? É ali pelo ano 90, 96, 94, 96, tá? O imperador, na época, já não era mais o Vespasiano, era o Domiciano. Então, o imperador romano que vai prender João na ilha de Patmos é o Domiciano, o imperador cruel, foi até chamado de o segundo Nero. Nero era maluco, mas esse Domiciano era 2 vezes mais, né? Então você imagina que quando João está escrevendo o livro de Apocalipse, a igreja está sob uma ferrenha perseguição pelo império, tá? Muitos cristãos estão sendo mortos, ok? Então esse é mais ou menos um pano de fundo histórico ali para você entender a questão de João e a escrita do Apocalipse, certo? Quem já estudou aí Panorama do Novo Testamento e História do Cristianismo, a gente fala sobre esse período aí, ok? Então, a Apocalipse, ele é escrito, por isso que ele é o último livro da Bíblia, né? Ele fechou o cânon bíblico, né? Porque é ali para o final já do 1º século. Certo? Pergunta? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Acho que hoje a nossa aula vai demorar um pouco, mas porque tem que fazer essas introduções aí. Vamos lá para o versículo 2. Versículo 2 diz o seguinte: o qual, está falando de João, atestou, confirmou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, só está falando lá que João, ele confirma, né, aquilo que ele vai ver, o testemunho, quanto a tudo o que viu. Versículo 3. Versículo 3, então, tem a primeira de 7 bem-aventuranças, tá? Você sabe o que é bem-aventurado lá, né? Só lembrar lá de Mateus, capítulo 5, né? As bem-aventuranças. Bem-aventurado é feliz, é abençoado, né? Ou é mais que feliz, ou mais que abençoado. Então, bem-aventurado, ou bem-abençoado, né? Aqueles que leem, aqueles que ouvem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, e aqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você vai ver que uma das características de Apocalipse é o número 7, tá? A gente vai ver 7 igrejas, 7 flagelos, 7 selos, 7 trombetas, tem 7 bem-aventuranças. Essa aqui é a primeira, tá? Então, ele está falando que
para você ser bem-aventurado, você tem que ler, você tem que ouvir e você tem que guardar as coisas da profecia, né? No caso, está falando do Apocalipse, ok? Tá? É claro que tem a questão de ler, a questão de publicamente, né? Mas é um princípio para nós aí, para a gente estar lembrando. Então, não é só saber as coisas aqui em Apocalipse, né? É ouvir, né? E guardar, a ideia de guardar, a ideia de praticar. Tá certo? Tranquilo? Então, vamos em frente, porque senão, isso aqui é só para pregação, tá? Pois o tempo está próximo, tá? O tempo está próximo. Quando a gente lê isso aqui, né, desde quando João escreveu isso aqui, quanto tempo já se passou? 2020 anos, né? Quando ele disse o tempo está próximo. Ok? Aí quando a gente vai lá para Pedro, acho que foi Pedro que falou, né? Que muitos reclamam, desde meus pais já dizia que Jesus ia voltar e tudo mais, e tudo e nada, né? E aí ele fala, olha, para Deus 1000 anos é como um dia e tal, como 1000 anos, ok? Mas o tempo está próximo. A gente não sabe quando é, mas a gente sabe de uma coisa, cada dia que passa e fica cada vez mais próximo. Tá certo? Versículo 4. Versículo 4 de João, o apóstolo, e aí ele vai falar para quem ele vai enviar o livro que ele vai escrever. Os destinatários. Quem são os destinatários? As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Ok? Aí eu botei esse mapazinho aqui para você entender, tá? Aqui está a região da Ásia, que hoje é a Turquia, inclusive foi nessa região que houve o terremoto lá, né, na Turquia, tá? Então, essas 7 igrejas, elas estavam ali naquela região da Turquia, que era a Ásia Menor. Jerusalém está aqui para baixo, tá? Jerusalém, a terra dos judeus está aqui para baixo, ok? Então, João está preso numa ilha chamada Patmos aqui, tá? E ele vai enviar o seu livro para essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente vai estudar sobre essas 7 igrejas no capítulo 2 e capítulo 3, ok? Então, essas igrejas são os destinatários do Apocalipse, que João vai escrever da ilha de Pátimo, ok? Então, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, ele faz a saudação, né? Graça e paz, né? Ele usa a palavra hebraica e grega, né? Graça é caris, paz é shalom. Então, graça e paz a vós outros. E aí ele fala, aqui a gente tem, então, a trindade, né? Da parte daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, ok? E da parte dos 7 espíritos que se encontram diante do trono. A gente vai ver essa figura aqui dos 7 espíritos que se acham diante do trono. A gente vai entender aqui que essa é uma representação do Espírito Santo. Não quer dizer que são 7 espíritos. A gente vai ver lá, mas que são 7 características ou manifestações do Espírito. Eu me lembro uma vez que surgiu lá pela nossa igreja um camarada, aí quem estiver do bairro Jardim, aí os mais antigos, Benedito vai lembrar disso, né? Surgiu um camarada uma vez falando, tendo uma interpretação errada sobre esse versículo e os outros mais para frente, que Deus tinha 7 espíritos. Então ele chegou falando isso, né? Olha, Deus tem 7 espíritos. E que coisa é essa, já que Deus tem 7 espíritos? Não, porque a Bíblia fala, né? Então era uma interpretação errada. Então quando você vê 7 espíritos, e a palavra espíritos aqui, é
a representação do Espírito Santo, ok? Então, ele está falando que a saudação da carta é da parte de Deus, da parte de Jesus e da parte do Espírito Santo. Tranquilo? Vamos lá, vou passando rápido aqui. Qualquer coisa. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, né, para completar a trindade. Aí ele começa a descrever Jesus aqui, ok? Ele fala de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, são características de Cristo, né, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, ele faz uma descrição de Cristo, né, as qualidades de Cristo, fiel testemunha, foi o primeiro, primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar e não morrer mais, né? Lázaro morreu, ressuscitou, mas morreu de novo, né? Então, ele é o primogênito dos mortos, ele é as primícias dos mortos, né? Soberano dos reis da terra. Por que isso é importante? Porque aquilo que a gente vai ver em Apocalipse parece, né, que Deus está longe, né? Mas logo no início ele fala, ele é soberano, ele está no controle de tudo que vai acontecer. E aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, João quer deixar claro que esse Jesus, Cristo que ele vai falar, é o mesmo que ele conviveu quando ele estava lá na Palestina. Ok? Versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus, e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tá? Tranquilo. Então, isso é só a saudação que ele está dando. A gente não vai entrar em detalhes aqui em algumas coisas para não se estender muito, tá? Mas aqui daria uma ótima pregação, você pegando cada adjetivo, cada parte aqui, né, sobre Cristo e mostrando quem ele é. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Aqui começa aquela coisa que eu lhe falei. Você acha que aqui ele está falando do arrebatamento ou da segunda vinda? Da segunda vinda. Todo olho verá, até quantos o transpassaram. Da segunda vinda. Depois do arrebatamento, depois da tribulação. Quem mais? Além de Isaac. Ele está falando dos dois. Dos dois, o que você diria? Eu concordaria com o senhor Isaac, né? Quando você vê, porque o arrebatamento, ele não tem barulho, tá? Ninguém vai ver. A igreja some, como Paulo disse, no piscar de olhos, né? Aí, e encontra com o Senhor. Agora, a linguagem aqui, ó, vem com as nuvens, tudo bem, vem lá. Todo olho verá. Isso é segunda vinda. Até quantos o transpassaram aqui, isso está se referindo aos judeus. E vão estar lá, juntamente com as nações, no Armagedon, né? Então, ele está lembrando isso, né? Que Jesus vai voltar, mas ele está usando a segunda vinda. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, eu colocaria esse evento aqui como a segunda vinda depois da tribulação, né? Porque é isso que vai acontecer, né? As nações estão lá, reunidas no Armagedon, quando a gente vê isso, depois da tribulação, e aí Jesus vem, né? E aí eles vão se lamentar, mas aí não vai ter mais chance para eles lá, tá? Guerra do Armagedon. Eu colocaria a segunda vinda aqui, tá? Olha, não fica com medo de falar aquilo que você ouve, que você acha, tá? Porque a gente vai colocando. É claro que tem coisas aqui que a gente só pode tentar entender seguindo a nossa interpretação, tá? Vamos lá, versículo 8. Aí ele fala, eu sou o alfa e o ômega. O que é alfa e ômega? O que é o alfa? Princípio. Alfa é essa ali.
O último. Oi? Princípio e fim. E o fim. Não, sim, mas o que é o alfa? A primeira e a última letra do alfabeto grego. Isso. Quando você estuda grego, que você vai estudar o alfabeto, você vai ver que o alfa é a primeira letra. É como se fosse o nosso A, né? Então, é alfa, beta, gama, lambda. Olha, já estou me lembrando de grego, né? E o ômega, a letra ômega, é como se fosse o nosso... Qual é a nossa última letra mesmo no alfabeto? X, Y, Z, né? É como se fosse o nosso Z aqui, né? Então, alfa e ômega está falando o primeiro e o último, o princípio e o fim. Está falando da eternidade de Deus, né? De Jesus aqui, né? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É interessante que aqui, se você fosse olhar e comparar com o versículo que falou que aquele que é, que era, você vai perceber que dá a ideia de ser Jesus, né? E aqui dá a ideia de Deus, né? Tem uma coisa aqui sobre a trindade, que Jesus é Deus. Mas, enfim, não vamos entrar nessa seara aí, tá? Mas aí, a ideia da eternidade de Jesus. Versículo 9. Aí ele começa a narrar. Eu quem? João. Né? Lembra que ele está mandando lá para as igrejas, o livro, tá? Irmão vosso e companheiro na tribulação. Por que tribulação? Porque eles estão enfrentando esse momento aí de perseguição, né? De muita tribulação mesmo, né? Companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Aí ele fala onde ele está. Achei-me na ilha chamada Pátimos, ok? Então, Pátimos era essa ilha aqui, no mar Egeu, em frente à Ásia Menor, tá? Então, ele fala que achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ok? Essa ilha era uma prisão, na realidade, tá? Era uma ilha onde os imperadores lá, que estavam perseguindo, estavam enviando pessoas para essa ilha. É bem provável que não seja muito como essa imagem aqui, tá? Porque essa era uma prisão, onde os prisioneiros ficavam lá e ficavam lá presos, né? Trabalhando nas minas e tudo mais, tá? Mas eles sempre põem uma imagem assim, né? Aí, de repente, ele podia estar descansando, né? Lá. Mas ele estava preso aqui, tá? Ele estava preso por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele tinha sido jogado lá, preso na ilha, por causa da perseguição, ok? E é nessa ilha de Pátimos onde ele vai receber a revelação do Apocalipse. Achei-me em espírito, o estado dele lá, né? No dia do Senhor, provavelmente no domingo, dia do Senhor, a mesma linguagem lá, né? E eu vi por trás de mim grande voz como de trombeta. Então, você imagina, né? João está lá nessa ilha, né? No dia do Senhor, domingo, talvez estivesse meditando, estivesse sozinho lá, né? E então ele ouve uma voz por trás dele. Uma grande voz como de trombeta. O que você acha? Conhece alguém que tem uma voz de trombeta? Trombeta quando toca dá medo, né? Você já ouviu, né? Então você imagina lá a cena lá de João, né? Ele ouve essa voz. Versículo 11. O que a voz dizia? Para ele, né? Que é Jesus, que a gente sabe, né? Dizer o quê? O que vês, escreve em livro. Então, aquilo que João ia começar a ver, era para ele escrever no livro, por isso que a gente tem o livro de Apocalipse, né? E deveria mandar às 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá? João está aqui e as igrejas estão aqui. A sequência é interessante, né? Porque Éfeso era a primeira igreja. Você saindo de Éfeso, você ia para Esmirna, depois você ia para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o livro, o rolo que ele escrevesse, era para ser lido em Éfeso, depois eles levariam para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira, tá? E a Laodiceia, para essas 7 igrejas aqui. Olha o número 7 aí de novo. Quando a gente for falar das igrejas, a gente vai precisar disso aí, tá? Eram só essas 7 igrejas que existiam aqui? Não, né? Por exemplo, tinha uma igreja aqui chamada Colossos. Colossos ficava por aqui também, tá? Há uma carta para Éfeso, um livro da Bíblia, o livro de Efésios. Quem fundou essa igreja? Efésios. Paulo. Foi Paulo, na viagem missionária, né? Você lembra que na segunda missionária ele veio aqui, aí não passou muito tempo, porque ele queria, numa outra viagem, ele estava no fim da segunda da viagem missionária, daí ele retornou para Antioquia, daí quando ele voltou na terceira viagem, ele passou um tempão aqui em Éfeso, né? E aqui surgiu uma grande igreja. Paulo foi missionário em Éfeso, Timóteo foi pastor em Éfeso, e o próprio apóstolo Paulo foi pastor em Éfeso, tá? Éfeso. Uma coisa interessante sobre Éfeso, o apóstolo João, ele foi pastor de Éfeso, né? Você lembra de uma deusa que existia aí em Éfeso, muito idolatrada? Quem era essa deusa? Era Diana. Era Diana. A Diana. Não confundir a Diana com a Afrodite. A Afrodite era a deusa lá em Corinto, tá? A Diana dos Efésios, né, era a grande deusa aqui, tá? Só para você ter uma palhinha aí, a gente fala um pouco isso quando estuda a história do cristianismo, lá existia a deusa Diana, né? João foi apóstolo em Éfeso. Sabe quem João provavelmente levou para Éfeso? Com ele? Quando Jesus estava morrendo na cruz, lá na Palestina, né, aqui para baixo, quem era o apóstolo que estava aos pés da cruz de Jesus? Era João, não era? Era o João. Quem estava mais lá? Maria? Maria. O que foi que Jesus falou para João? Eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. Né? Aí, né? Para ele, eis aí o teu filho, para ela, né? Por quê? O que isso significava? Olha, o que eu tenho... Não, pode falar. Não, fala aí. O que eu tenho lido e nas pregações também, que eu tenho escutado, é que, a partir daquele momento, João tomou Maria para cuidar dela, porque ela não tinha mais marido, né? O marido tinha morrido, José, e os filhos já estavam grandes, então Jesus também se preparou para esse momento para entregá-la, para ter alguém para tomar conta dela. Foi assim que eu aprendi. Exatamente, né? Não é que João ficou sendo marido de Maria, não. Jesus falou aquilo para que João realmente tomasse conta de Maria, né? Da mãe dele, né? E aí é bem provável que, como João foi para Éfeso, Maria foi para lá também. E é bem provável, tá, que aqui tenha surgido a adoração a Maria, porque eles confundiram Maria com a Diana. Eles adoravam a Diana e daí parece que passaram isso para a Maria. Então é bem provável que a mariolatria tenha surgido em Éfeso.
daí da Igreja Católica. Mas isso é uma outra história, tá? Mas Éfeso era uma cidade muito importante. A carta aos Efésios, tá? Esmirna não tem, Pérgamo não tem, Tiatira não tem, Sardes não tem carta, estou dizendo livros da Bíblia, né? A não ser essas aqui de Filadélfia. Filadélfia não. Mas você sabe que Paulo escreveu uma carta para cá, e provavelmente se perdeu, era para a gente ter uma outra carta aqui. Enfim, tá? Mas essas 7 igrejas aqui são as destinatárias do livro de Apocalipse. Vamos lá, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ou seja, lembra, João está lá na ilha de Patmos, de repente uma voz para ele, ei, aquilo que tu vê, escreve, manda às 7 igrejas. Aí, claro, ele toma aquele susto e ele se volta para ver quem estava falando com ele ali naquela ilha, né? Ali, né? E ele começa a descrever. Aqui começa a simbologia. Mas não é porque há simbologia que a gente vai tomar o livro de Apocalipse como simbólico, tá? A nossa interpretação é futurista, não é simbólica, tá? Há simbologias em Apocalipse, mas não é a história não tem que ser tomada como literal. Então aconteceu mesmo. Ele estava na ilha de Patmos, né? Ele ouviu essa voz e ele então se vira para falar comigo. E ele começa a descrever. Quando ele se volta para ver, o que ele diz que ele viu? 7 candeeiros de ouro. Aí eu peguei a imagem de um candeeiro aqui, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Esse era o candeeiro lá, de ouro. Ele descreve isso aqui. O próprio capítulo vai dar a interpretação do que é esse candeeiro de ouro, tá? Isso que é interessante. Alguns desses simbolismos, a própria escritura vai interpretar para nós. Alguns outros a gente vai ter que ter mais um pouco de trabalho, tá? Mas esses 7 candeeiros de ouro. Vamos lá, você que já leu. O que é esses 7 candeeiros de ouro? Qual é a interpretação? O que são os 7 candeeiros de ouro? 7 igrejas, né? Os pastores. São as 7 igrejas, ok? São as 7 igrejas. Aí entra a pregação do domingo à noite, né? Candeeiro, porque ilumina, as igrejas são para iluminar, de ouro, porque são preciosas aos olhos do Senhor, enfim, a gente não vai pregar não, tá? 13. E no meio dos candeeiros, aí você já sabe que são as igrejas, aí ele fala, um semelhante a filho de homem. Essa é a linguagem lá de Daniel. Ele está falando de Cristo, Jesus, né? De Jesus, né? E aí ele começa a descrever, com vertes talares e cingido à altura do peito, tá? Aqui a veste do desenho que o homem fez lá para nós, né? Quer dizer, significa a pureza de Jesus, a santidade de Jesus, né? Essas vestes, né? Com uma cinta de ouro, aqui, a descrição, e o detalhe, onde é que ele está? Ele está no meio dos candeeiros. Ou seja, Jesus sempre está no meio das igrejas. Ok? 14. Ele então descreve algumas coisas. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã. Tá? Isso a gente pode pensar, quando você vê a questão de cabeça, tá? Isso é sabedoria, ok? Cabelos brancos, isso é a pureza dele, né? Alva lã, bem branquinho lá, que ele descreve, né? Como neve. Olhos, como chama de fogo. Olhos. O que representa olhos, geralmente? Olhos significa a onisciência,
né? Aquilo que vê, né? Então, a ideia aqui, fogo geralmente é julgamento, né? Quer dizer, Jesus vê, Jesus julga, Jesus sabe, né? Aí sobre a questão de julgamento, ok? E é isso que ele vai fazer em relação ao livro de Apocalipse. 15. Os pés semelhante a bronze polido, eu acho que isso é pureza também. Pés semelhante a bronze polido, como refinado numa fornalha. Voz como voz de muitas águas, isso é a autoridade dele, tá? 16, aí aqui a interpretação. Ele tinha na mão direita é a posição de honra, tá? O que ele tinha na mão direita aqui? 7 estrelas. Agora, o que são as 7 estrelas? 7 igrejas. Oi? Igrejas. O que é as 7 estrelas? É só ler lá embaixo. As 7 estrelas são os... Não leu o versículo 20? Os anjos, né? Anjos. E fala que são anjos. A palavra anjo, ângelos, no grego, significa mensageiro. Esses 7 estrelas são os pastores das 7 igrejas. Os mensageiros das 7 igrejas. Tá? Então, isso significa que aqueles pastores, os mensageiros, né, das igrejas, estão numa posição de honra, estão numa posição de proteção na mão do Senhor. Tá? 7 estrelas, aí fala, da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, não é gomos não, né, gomo de coisa, é gumes, com U, tá? O que é uma espada de 2 gumes? É uma espada que, é aquela espada que corta para os 2 lados, né, tem a ponta dos 2 lados, né, então isso significa que ela tem esse poder, essa autoridade. Da onde sai isso? Da sua boca. Isso é simbólico, né? Que saía uma espada da boca de Jesus, né? Mas está falando da autoridade dele, né? Que sai da sua boca. As palavras que ele vai falar é como uma espada, né? Isso é paralelo com Hebreus, acho que é 4:12, né? Que a espada de Deus é mais afiada e tudo mais, né? O rosto dele brilhava como o sol na sua força, tá? Isso é a pureza, a santidade dele. Isso é a descrição que João está falando. 17. Quando ele viu tudo, Cristo, né? Cristo glorificado, na verdade, né? O que aconteceu com ele? Cair aos seus pés como morto, porque a visão foi pesada para ele, né? Imagina, né? Velhinho, foi preso, está trabalhando lá nas minas, né? E tem uma visão dessa, o bichinho não aguentou, não. Caiu lá aos pés como morto, né? Porém, ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Estive morto, como ele soube, né? Como ele sabia. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, né? Interessante essa questão de chaves, né? A Igreja Católica diz que é Pedro que tem as chaves, né? As chaves do céu. E Apocalipse diz que é Cristo que tem essas chaves, né? Chave da morte e do inferno. Isso é autoridade, né? Como dizia o seu Bill, se não vira a chave, ninguém morre, né? Lá e não vai para o inferno, ou vira e vai para lá, né? Mas isso é a autoridade dele. Então, essa é a descrição que João dá de Cristo. Essas mesmas qualidades eles vão ser aplicadas na igreja lá, quando a gente for ver lá. Agora, o versículo 19 é um versículo muito importante. Se você tiver a sua Bíblia aí, você deve marcar esse versículo de vermelho, de verde, de azul, de preto, porque eu vou já explicar esse versículo aqui, tá? O versículo 19
é a chave para nós entendermos o Apocalipse dentro da nossa interpretação. Preste bem atenção. Cada grupo, aí que vai estudar Apocalipse, eles dividem Apocalipse. Então, se você vê, por exemplo, uma pregação do Hernandes Dias Lopes, você vai ver que ele dividiu o Apocalipse em seções, né? Cada seção de sete igrejas, ele vai assim, né? Explicando o livro, né? Alguns dividem, vão capítulo por capítulo, versículo por versículo, alguns dividem aí a metade para lá, metade para cá, tá? A divisão que a gente vai fazer vai ser a divisão tirada desse versículo aqui, tá? 3 divisões, 3 coisas aqui. Olha o que ele disse. Escreve, pois, primeiro, as coisas que viste. Tá certo? Escreve as coisas que são. E terceiro, escreve as coisas que hão de acontecer depois destas. Essa é a divisão que nós vamos tirar de Apocalipse aqui, dentro da nossa visão. As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. A nossa visão futurista é aqui. As coisas que viste é o passado, as coisas que são é o presente e as coisas que hão de acontecer é o futuro. Certo? Então, lembra quando eu falei que dentro da nossa visão, nossa linha de interpretação futurista para Apocalipse, entendemos que a maior parte de Apocalipse está para o futuro. Por isso que é a visão futurista. Então, olha só. As coisas que viste é o capítulo 1. O que João viu no capítulo 1? Que acabamos de escrever. Jesus glorificado, Jesus que apareceu para ele aí na ilha de Pátio. Isso é as coisas que viste. Então, Jesus queria que ele escrevesse aquilo que ele viu na ilha de Pátmos, que foi ele mesmo. Jesus com todas aquelas qualidades. Então, isso é passado. Já aconteceu. Quando? Lá no primeiro século. Só isso. Ok? As coisas que são é capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. O que nós encontramos no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse? Mensagem às igrejas. Eu coloco o capítulo 2 como o tempo da igreja. Então, aonde é que nós estamos hoje em Apocalipse? Capítulo 2 e capítulo 3. As coisas que são. Ok? Para a nossa época. E as coisas que hão de acontecer depois destas. Ou seja, depois das coisas que são, né? Então, isso é capítulo 4 até o final de Apocalipse. Até o capítulo 22. De novo. As coisas que viste é capítulo 1. As coisas que são é capítulo 2 e capítulo 3. E as coisas que hão de acontecer depois destas é capítulo 4 para frente. Até 22, é o fim. Tá certo? Essa é a interpretação que nós temos do Apocalipse, a interpretação futurista. Se você colocar isso na sua cabeça, fechou o livro. Não fechou porque tem muita coisa, né? Mas você fechou a estrutura. Isso quer dizer que se você ouvir uma pregação lá no capítulo 6 de Apocalipse, você vai colocar como presente, passado ou futuro? Futuro. Futuro. Futuro.
desde o 4 para frente. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 9, 10, 11, 15, 20, 21, 22. 21 e 22 está para o Futuro. futuro. Uma mensagem no capítulo 2 ou capítulo 3 deve ser, de acordo com a nossa interpretação, aplicada para a nossa época, que é a mensagem às igrejas. Igrejas. Tempo da igreja. Ok? E o capítulo 1 foi aquilo que João viu na ilha de Pátimo. Ou seja, foi Jesus que ele viu na ilha de Pátimo. Porque essa é a ordem para João. Escrever aquilo que ele viu, as coisas que viste, as coisas que são, e as que devem acontecer depois destas. Tá? Esse é o esboço do livro de Apocalipse no próprio livro. É o melhor esboço, na minha opinião, para a gente entender o livro dentro da nossa visão. Deixa eu só fechar aqui o capítulo, que o versículo 20 é só para explicar, tá? O próprio Jesus explica para João a simbologia. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, olha, minha mão significa que Jesus está falando para ele, né? As 7 estrelas e os 7 candeeiros de ouro, aí ele vai explicar. Vou já te dizer o que é, João. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. A palavra anjo significa mensageiro. Nós entendemos que se refere aos pastores daquelas igrejas, os presbíteros daquelas igrejas, aos líderes daquelas igrejas. São as 7 estrelas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ok? Então, o versículo 20 foi só para interpretar o simbolismo que estava lá, as 7 estrelas e os 7 candeeiros. Quanto a isso, a gente não tem dúvida, porque o próprio Jesus falou. E quem vai discutir, né? Se ele disse que as 7 estrelas são os 7 anjos, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, então, quanto a isso, não há dúvida. É claro que se ele tivesse feito isso em tudo, seria ótimo, né? Mas a gente vai dar as nossas interpretações quando a gente vê as outras figuras lá que apareceram no Apocalipse. Tá certo? Irmãos, vamos fazer o seguinte agora, tá? Eu vou... bem, tem alguma pergunta em relação a isso, a esse primeiro capítulo aqui? Só está esquentando o carro. Olha, Deu para entender? Só uma Sim. pergunta. Quando ele não pode ser também interpretado assim, as coisas que viste, as coisas relacionadas à época que Jesus estava na Terra, que João também foi testemunho lá, aquelas coisas que viste, que é de coisa do passado, da época que João conviveu com Jesus. A gente não pode também pensar que é essas coisas que estão se referindo do passado? Não sei, eu coloco mais aquilo que ele viu lá, né? O objetivo do livro, né? Uhum. Ele viu lá, não sei se poderia ser, né? Porque ia ter bastante coisas lá, né? Não sei, algo para se pensar. Ver assim na minha cabeça agora. E também, eu vejo assim, que as coisas que ele viu quando estava com Jesus, ele já escreveu no Evangelho, não foi isso? Também, né? Já está lá no Evangelho. Eu colocaria mais essa questão de Jesus mesmo, que ele viu, né? Toda aquela descrição que ele fez. Mas, enfim, vamos fazer o seguinte, por causa do nosso tempo aqui, eu preciso fazer a frequência de vocês, então eu vou fazer o seguinte, nós vamos dividir agora, tá? E aí vocês vão poder conversar entre vocês sobre esse capítulo aqui. Aí depois a gente volta para encerrar. O tempo aqui que eu faço a frequência de vocês aqui, tá certo? Então, por hoje a gente vai parar aqui e na próxima aula a gente vai estudar o capítulo 2 e o capítulo 3, se der, as coisas que são, mensagens às igrejas, tá? Para a nossa época.